Não, você não entendeu errado. Nesse vídeo eu vou te ensinar como melhorar sua memória de um jeito que você jamais conseguiu. Depois desse vídeo você vai entender o caminho para estudar, aprender e nunca mais esquecer um conteúdo. Então se você gosta dessa ideia, assiste esse vídeo até o final. Você é daqueles que tem dificuldade de lembrar do que estudou? Ou então você passa horas e horas lendo e estudando e no final do dia parece que você não aprendeu nada? O pior, você faz tudo direitinho, você estuda, você tem método, você faz seus resumos, mas chega na hora da prova e te dá um branco. Você faz parte da grande maioria dos estudantes. A grande maioria de nós tem uma grande dificuldade de memorizar o que é importante justamente por não utilizar as estratégias mais eficazes. Por exemplo, eu, na condição de advogado, preciso estudar todos os dias. Todo santo dia eu preciso ler a lei, eu preciso me atualizar, eu preciso saber que lei, quais são as leis que tiveram inovações, quais artigos que mudaram. Eu preciso estar constantemente me atualizando e estudando. E isso tudo precisa estar fresco na hora que eu for escrever uma petição, na hora que eu for defender um cliente, na hora de uma audiência. E como todo mundo, eu tinha uma dificuldade gigantesca de memorizar tantos detalhes. Eu lembro que na minha época de estudante de escola, eu estudava por horas e horas e horas, chegava na hora da prova, eu esquecia, eu via que eu não fazia os resumos de uma maneira correta, eu via que eu não memorizava de forma correta. E como todo mundo, eu tinha dificuldade gigantesca de memorizar tantos detalhes. Eu lembro, na minha época de estudante de escola, eu passava horas estudando, eu fazia resumo, e mesmo assim eu esqueci o que eu estudei. Isso porque eu não aplicava a técnica correta, a maneira de fazer um resumo correta, aliás, correta não, mais eficaz. E tudo isso mudou quando eu comecei a aprofundar o meu estudo em memorização, em leitura dinâmica, em técnica de estudo. Então eu juntei tudo isso nesse vídeo e eu quero apresentar aqui 3 técnicas infalíveis. Se você aplicar, sua memória vai melhorar muito. Então, tem essas 3 técnicas que eu aplico no meu dia a dia e sério, desde que eu comecei a aplicá-las, tudo mudou e eu consigo aprender em algumas horas o que eu levava até 2, 3 dias para aprender e memorizar. Então, se você quer conhecer esse passo a passo e mais várias outras dicas, eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar 3 técnicas infalíveis para memorizar tudo o que você estudou. E a terceira técnica é a mais importante delas. Foque em aprender. O aprendizado é a base da memorização. Toda informação nova precisa encontrar um encaixe no cérebro. Se o cérebro não encontra uma caixinha onde colocar essa novidade, ele vai eliminá-la. É por isso que você faz uma prova e dias depois você nem lembra o assunto. Aquela informação foi eliminada. Aquilo ali é uma memorização sem caixa. É uma decoreba. O que eu estou dizendo com isso? Tudo que você aprende novo, você precisa relacionar com coisas que você já sabe. Essa é a base da memorização. Agora, se você está trazendo conteúdo, porque você está com uma leitura lenta, então fica ligado que nos próximos vídeos eu vou te ensinar uma técnica de como tu ler mais rápido, ter mais concentração e aprender ainda mais do que se você tivesse com uma leitura tradicional, lenta. E ainda mais, eu vou te ensinar um segredo de como tu ler pelo menos 50 livros em um ano, beleza? Tá bom, vamos lá para as dicas que eu prometi no início do vídeo. 3 dicas para você memorizar o que você quiser. Primeira técnica, repetição. Não existe memorização sem repetição. E como é que eu faço a repetição? Com revisão. Ah, Matheus, mas qual é a melhor técnica? Qual é a melhor maneira de se fazer uma revisão? Olha, eu sei que tem 1001 técnicas mirabolantes de se fazer uma revisão. Mas assim, eu acredito no simples. Quanto mais simples é a minha estratégia, quanto mais simples é o meu método, melhor eu executo. Porque se o método for muito complicado, você vai tentar fazer, não vai conseguir e ainda vai se culpar por isso. Vai se sentir inferior, vai se sentir menosprezado, vai falar que você realmente não nasceu para estudar. E pior, a culpa tem um efeito paralisador. Você vai querer desistir. Então opte pelo simples. E a maneira mais simples que eu conheço de se fazer uma revisão é dessa forma. A primeira leitura é um reconhecimento diário. Então só passa o olho, olha o índice que é que tu vai estudar e depois pega aquelas páginas, só passa o olho. Não é para passar a página não, é para ler realmente. Mas se tu não entendeu, passa adiante, passa o olho, para tu ter uma ideia vaga do que é que tu vai estudar. A segunda leitura, tu pega um guia visual, pode ser um lápis, uma caneta, um marca-texto, vou usar aqui um lápis. E aí tu vai passando com o lápis nas linhas ali, tu vai guiando o teu olho com o lápis. Isso faz tu ler mais rápido e ter mais concentração. Porque aí tu não fica disperso, pensando em outras coisas, teu olho vai acompanhando esse guia. Quando tu encontra alguma coisa importante, tu grifa. E aqui
se dividem as pessoas. Eu, particularmente, gosto de ir estudando e grifando. E ao final de tudo, eu anoto esses grifos no caderno. Agora, há outras pessoas que, à medida que vão estudando, já vão anotando no caderno. Também é uma técnica muito poderosa. Depois você vai ler os grifos, você vai ler o que foi que você grifou, o que você achou mais importante. Depois disso ainda não terminou, você precisa fazer os exercícios. Aí sim, aquela informação nova começa a se fixar devagarzinho no seu cérebro. É dessa forma que você faz a revisão. Você faz uma leitura de reconhecimento, depois você faz uma leitura aprofundada, grifando, 3 dias depois, 2 dias depois, isso não importa. Eu particularmente gosto 3 dias depois. Eu leio os grifos e aí eu faço os exercícios. Eu faço o exercício no dia que eu fiz, que eu estudei aquele assunto, e 3 dias depois, alguns exercícios que eu achei mais interessante, ou então que eu achei mais importante ou mais difíceis. Essa é a primeira técnica, a técnica da revisão. A segunda técnica é a associação. A associação é pegar uma informação nova e ligar a outra informação que você já tem aprendido, a outra informação que já exista no seu cérebro. Ou seja, quanto mais conexões existirem, informação nova dentro do seu cérebro, mais essa informação vai estar amarrada na sua memória. Vai ser mais... Ou seja, quanto mais você fizer ligações com coisas que você já sabe a essa informação nova, mais poderosa vai ser a sua memorização. Ou seja, aquela história do começo do vídeo que eu falei sobre as caixinhas do cérebro. De você pegar uma nova informação e colocá-la dentro de uma caixinha do cérebro. A informação precisa ter encaixe no seu cérebro para ser fixada. Então, quando você associa informação nova a um conteúdo que já existe no seu cérebro, é muito mais difícil você esquecer disso. Ou seja, o inverso também é verdadeiro. É muito mais fácil você aprender e não esquecer mais. A terceira técnica é a emoção. Me responde uma coisa. Por que é que tu lembra de uma coisa que aconteceu contigo há 10 anos atrás, mas não consegue lembrar o que foi que tu comeu ontem no almoço? É porque tudo que tem emoção, o teu cérebro memoriza de cara. Ele memoriza diretamente, fica fixado ali. Ou seja, no mundo da memorização, a repetição tem peso 1, a associação tem uma força 2 e a emoção tem uma força 3. Ou seja, como eu falei no início do vídeo, a terceira técnica é a mais poderosa, é a mais forte. E como é que eu consigo então ter emoção nos estudos para fixar melhor a matéria? A primeira forma de como colocar emoção nos seus estudos é tendo prazer em estudar. Quanto mais prazer você exercita sobre o seu estudo, mais você vai se lembrar dele. Ou seja, quanto mais prazer a memória tem em certa ação, mais facilmente ela se lembra daquilo ali. Agora, é claro, tem assuntos que a gente não gosta de estudar, tem assunto que é chato. E realmente você para e fica assim, pra que eu tô aprendendo isso? Isso é muito chato, isso não tem praticidade nenhuma na minha vida. Entretanto, é exatamente isso que você tem que mudar. Porque quando você fala pro teu cérebro, isso é muito chato, isso é muito ruim, isso é um porre, isso é sacal, você está dando um comando pro teu cérebro negativo. E é aí que ele realmente não vai memorizar. Deixe nos comentários qual era a matéria que você não gostava de estudar. Ou se você está na faculdade, se você está na escola, deixa aí o que você realmente não consegue estudar. E quanto mais você estuda, quanto mais você tenta, mais você desgosta da matéria e menos você aprende. Na época da escola, eu detestava biologia. Eu detestava botânica, eu detestava zoologia, eu não entendia nada daquilo ali. E eu ficava, pra que eu preciso disso? Eu não quero ser biólogo. Não tem sentido aprender tanto nome, tanta classificação. E aí eu me arrastava nas provas, passava, sabe-se lá Deus como, tinha que me matar nos estudos antes da prova e aí conseguia passar. Não conhecia ainda as técnicas de estudo que eu estou agora passando para vocês. E agora a segunda técnica é como você estuda. Quanto mais simbologia você coloca da sua identidade, quanto mais forma, quanto mais cores você se utiliza nos seus resumos, mais o seu cérebro consegue memorizar aquilo ali. Aquele professor ele desenhava os bichos, desenhava o estômago, desenhava todos os sistemas de cada ser na zoologia. E ele também era professor de botânica, ele desenhava toda a sistêmica da árvore. E você conseguia imaginar aquilo ali. E era maravilhoso. Então a forma como você estuda é extremamente importante para o seu aprendizado, para a sua memorização. É você que tem que fazer o seu mapa mental. É você que tem que fazer o seu resumo. Não compre resumo de ninguém. Não compre, não pegue um resumo do seu colega. A não ser que seja assim, a prova é amanhã, você não sabe nem o que vai estudar. Aí pega, tudo bem.
É você que precisa fazer no seu resumo as frases de efeito que são boas para a sua identidade, as cores com que você harmoniza com você, as frases, os desenhos têm que vir de você. Então, a segunda técnica é como você estuda. A primeira é colocar prazer, mesmo que você não goste. Fale para o seu cérebro, isso aqui é bom, isso aqui é proveitoso, isso aqui é massa. E a segunda forma é como você estuda. É colocando cores, colocando forma, colocando a sua simbologia, colocando aquilo ali que é típico da sua, intrínseco à sua identidade. Isso aí, depois que eu aprendi, meu Deus do céu, coisa assim que eu detestava, eu consegui finalmente aprender. Um exemplo no direito era o direito constitucional. Eu achava um saco. Direito constitucional é importantíssimo de se aprender e eu realmente não consegui aprender. Até que um dia eu parei, comprei um livro e fui fazendo essas técnicas. Finalmente consegui aprender toda aquela forma do processo de constitucionalidade. É complicadíssimo. A terceira forma de como colocar emoção nos nossos estudos é com humor. Tudo que é engraçado, nossa mente fixa com mais facilidade. Então, sempre quando você for tentar memorizar uma informação nova, tenta associar essa informação nova a um contexto engraçado. Inclusive, se você parar para pensar, é assim que muitos professores dão aula. Eles falam uma piada, contam uma história engraçada, a sala toda dá risada, aquela história fica fixada na memória dos alunos, e aí toda vida que a gente se lembrar da história engraçada, a gente se lembra da informação necessária, ou seja, a informação nova está atrelada a um contexto cômico. Houve uma associação. Então, se você fizer isso, se você colocar informação nova atrelada a um contexto cômico, você vai perceber como você vai memorizar aquilo ali com muito mais facilidade. E aí você vai perceber como o humor é uma ferramenta poderosíssima para a memorização. Inclusive, deixe aqui nos comentários uma história que você nunca esqueceu, que o professor deu um exemplo super engraçado e você nunca esqueceu daquele exemplo. Deixe nos comentários aí, você vai perceber como é importante usar humor no aprendizado. A quarta e última forma é exagero. Exagere nos exemplos. Coloque assim uns exemplos bem doidos mesmo, bem malucos, vai fundo na sua cabeça, que aí você vai achar esses exemplos bem malucos e você não vai esquecer. Um exemplo prático do dia a dia. Eu vivia perdendo minha chave do carro e a minha carteira. Aí eu comecei, quando eu descobri essa técnica, eu comecei a aplicar e realmente deu certo. Então eu imaginava assim, eu colocava a chave do meu carro, por exemplo, na gaveta da cozinha. Aí quando eu ia colocar, eu imaginava assim a chave do carro enorme, e aí tinha um cristal violáceo assim, gigante em cima da chave, e com uma luz assim que cegava todo mundo, e a chave era muito grande para caber na gaveta. É coisa de doido, é um exemplo bem doido, mas ele, colocando esse exemplo, eu nunca mais esqueci onde deixava a minha carteira e onde deixava a chave do meu carro. Então aplique esses exemplos no seu estudo também. Direito penal, por exemplo, coloca uns exemplos bem malucos para você conseguir decorar aqueles conceitos. Sério, vale a pena. Exagere nos seus exemplos que você vai memorizar muito melhor os conceitos.